Meus irmãos, meus amigos, para continuarmos cumprindo a nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, estamos de volta com muito amor, com muito prazer, com muita alegria. Mais um vídeo. Através deste vídeo abençoado, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos irmãos e amigos que estão ligadinhos em nosso canal. Amigo, você já se inscreveu no nosso canal? Muito obrigado de todo o coração. Mas se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus eu lhe peço que você se inscreva, que você faça o seu comentário, que você deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. E que você também não esqueça de dar aquela apertadinha nesse vídeo. Amém? Agora sim, prepare o seu coração porque Deus vai nos falar. E hoje nós vamos falar de um rei que ficou leproso. Você sabe quem é este rei? Ah, não sei. Pois é, então fique conosco até o final do nosso vídeo para que você fique sabendo, para que você tire para você as lições que tem como pano de fundo a vida deste rei, que foi muito bom, mas que começou bom e terminou muito mal. Vamos agora para o texto bíblico que está no segundo livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são chamados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Meus amigos, meus irmãos, esse texto, a partir do versículo 16, descreve o que aconteceu com o rei Uzias, que tinha tudo para ter um final feliz. Os primeiros 15 versículos deste capítulo 26 do segundo livro de Crônicas narram sobre a vida de Uzias, do rei Uzias. Ele começou a reinar, sabe com quantos anos? 16 anos. Sabe quem era o pai dele? O pai dele também era rei. Amazias, que fez o que era mal perante aos olhos de Deus. Uzias começou muito bem. Ele prosperou, ele era um homem inteligente, gostava da agricultura, tinha milhares de cabeças de gado, cavou muitos poços, cavou cisternas, construiu várias torres no deserto, tinha um exército de 300.000 soldados. Era um homem, como comecei falando, que tinha tudo para dar certo. Prosperou bastante, ficou rico, muito, muito rico.
Mas sabe o que aconteceu? A riqueza subiu para a cabeça dele. E aí nós chegamos já no primeiro tópico da mensagem de hoje. A vaidade do rei Uzias. A vaidade do rei Uzias. O que aconteceu com ele, pastor? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Pois é, amigo. Então, o rei Uzias, rei de Judá, porque naquele tempo, Judá, aliás, Israel já estava dividida. Os dois reinos, reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Apenas duas tribos, tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Muito bem. Então, Uzias ficou rico. Não é obrigado o rico ficar vaidoso. Não é obrigado o rico ficar altivo. Não. Abraão era rico. Isaac era rico. Jacó era rico. Mas eles não ficaram vaidosos por causa da riqueza. Mas, infelizmente, o rei Uzias, eu acho que ele não estava preparado para ser rico, porque o pai dele era um homem mau. Fez o que era mal perante os olhos de Deus, certamente não foi um bom pai. Não deu uma boa educação para o filho, não deixou um bom exemplo, não deixou um bom legado. Ele começou bem, tudo bem, ia bem. Mas ele permitiu que a riqueza subisse para a cabeça dele. Esse é o mal, nada contra a riqueza. Quem dera que todo mundo fosse rico, né? Mas se todo mundo fosse rico, né, quem que ia apanhar o açaí, né? Quem é que ia pescar o peixe gostoso lá na Bahia? Não é verdade? Quem era que ia dirigir o ônibus? Quem era que ia dirigir o Uber? Então, o rico precisa do pobre e o pobre precisa do rico. Esse negócio do trabalhador se levantar contra o patrão, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. E o rico também não tem por que escravizar. Meu Deus, hoje está pegando. O rico não tem por que escravizar. Agora saiu bonito. O rico não tem por que tratar mal, escravizar os seus trabalhadores. Eu conheço empresários que não chamam os trabalhadores nem de trabalhadores, eles chamam de colaboradores. E eu acho bonito isso. Isso é humildade. Ele se equipara aos seus colaboradores. Deus se agrada disso. Pois é, mas vamos voltar aqui a Uzias. Ficou rico. E a riqueza fez com que ele ficasse vaidoso. Não é obrigado a ficar vaidoso, o rico. Não é obrigado a ficar arrogante. Não é obrigado a ficar soberbo. Não é obrigado a achar que agora eu sou rico, eu posso tudo. Você não pode tudo, amigo. Nós não podemos tudo. Acima de nós há um Deus. Há um Deus, esse sim, pode tudo, que é soberano, que é onipotente, onipresente e onisciente. Este é o Deus que nós servimos. E o que aconteceu com o rei? Ele achou que pelo fato de ele ser rei e rico, ele achou que ele podia tudo. Se enganou. Ele, certamente pela soberba, pela vaidade, pela altivez, achou que ele poderia queimar o incenso, que era um ofício dos sacerdotes. E vamos ver o que aconteceu com ele já no segundo tópico aqui da mensagem, pastora Sara. Leia. O rei Uzias ficou leproso. É o tema, é o subtema da mensagem, né? O rei Uzias ficou leproso. Agora vamos ler o texto. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra se lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso.
Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Muito bem. Então está aí, amigo, descrito em detalhes o que aconteceu com o rei Uzias, que achava que podia tudo. E aqui eu faço um parêntese, amigo, ele ficou leproso. Porque ele achava que ele devia, pelo fato de ele ser rei, também queimar o incenso, passando por cima dos sacerdotes. E o sacerdote naquele tempo era Azarias, não é isso, pastora? Azarias era o sumo sacerdote, Azarias. E além deles, havia outros sacerdotes que o ajudavam, se não me falha a memória, aqui no texto eram 70, não é isso, pastora? 70 sacerdotes. Muito bem. Então o rei Uzias, abrindo aqui o parênteses, já falei que ele achava, porque ele era rico, e além de rico, o rei achava que ele poderia passar por cima de todo mundo. Amigo, nós estamos vivendo dias semelhantes no Brasil, fora do Brasil, onde os ditadores aí acham que eles podem tudo. Esses ditadores se esquecem que acima deles há um Deus que não dorme. O Deus criador dos céus e da terra, conforme está escrito lá no Salmo 121, ele não dorme, ele não cochila. Está escrito que não dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel. Este guarda de Israel é Deus. É ele quem guarda o seu povo, é ele quem guarda a sua igreja, aqueles que adoram a ele em espírito e em verdade. Então, a gente vê governadores achando que podem tudo, prefeitos achando que podem tudo, presidentes de nações que acham que pode tudo. Não podem, não. Porque Deus, o mesmo Deus que agiu e fez com que Uzias ficasse leproso, é o mesmo Deus que continua regendo as nações. Lá no livro dos Salmos, no capítulo 103, o versículo 19, lá está escrito que o Senhor domina. Leia, pastora Sara, esse versículo, Salmo 103, versículo 19. O trono de Deus está lá no céu, mas ele domina sobre tudo, tudo que ele criou. Então ele domina sobre o Brasil, domina sobre os Estados Unidos, domina sobre a Rússia, domina sobre a China, domina sobre a Nicarágua, domina sobre todo o Brasil, sobre a Argentina, sobre o Chile, sobre todos os países da terra. Ele tem um domínio. Já achou, pastor? Salmo 103, verso 19. Leia, por gentileza. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Nos céus, o que mais? E o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo, amigo. É sobre tudo. É sobre o Brasil, é sobre a Inglaterra, é sobre o Irã, sobre todos os países do mundo árabe, todas as nações da terra estão debaixo do domínio dele. Então, ai daquele presidente, ai daquele rei que tentar passar por cima das autoridades que foram constituídas por Deus. Lembre-se disso. Está escrito lá na carta aos Romanos que toda autoridade foi constituída por Deus. Você que hoje no Brasil ou fora do Brasil exerce qualquer autoridade, qualquer posição, seja ela política partidária, seja uma posição civil, seja uma posição eclesiástica, fique você sabendo que você só está exercendo esta função, esta posição, porque Deus permitiu. Muitos estão exercendo posições de destaques, não é pela vontade soberana de Deus, não.
é pela vontade permissiva de Deus. Tome cuidado, porque Deus está de olho em você. O rei Urias, voltando agora ao texto, achava que ele podia tudo. Ele se esqueceu que foi Deus quem o colocou lá como rei de Judá. Uzias. Rei Uzias. Obrigado, pastora. Rei Uzias. E o que aconteceu? Foi querer à força queimar o incenso. Os sacerdotes bateram de frente com ele, mas mesmo assim ele não se humilhou. Continua arrogante. Certamente, olha, eu sou o rei. Eu sou o rei, eu mando no país, sim. Você manda lá no palácio. Mas aqui no templo de Deus manda o Senhor. Eram 80 sacerdotes. Eram 80, obrigado, pastora. Pensei que fosse 70. 80 sacerdotes. E o que aconteceu? De repente, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele e viu que a testa dele já estava leprosa. E o próprio rei reconheceu que ele já estava leproso e saiu apressadamente daquele local. E sabe o que aconteceu? Pela lei, era para ele ficar lá do lado de fora do muro. Mas como ele era rei rico, mandaram construir uma casa, separaram certamente reza ao muro, onde ele viveu até o final da sua vida. E o seu filho Jotão era o seu regente, passou a reinar em seu lugar, provisoriamente como regente, e depois que ele morreu, ele assumiu o reinado de Judá. Deu para você perceber, amigo, o que acontece com as pessoas que acham que podem tudo? Amigo, nós temos que ser humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não estou dizendo aqui que Uzias foi condenado por Deus porque ele deve ter se arrependido. A Bíblia não fala sobre isso. A história dele encerra aqui, mas eu conjecturo pela fé que ele se arrependeu. E toda pessoa que se arrepende recebe o perdão de Deus. Por isso, amigo, eu quero orar por você agora. Por aquelas pessoas que estão enquadradas aqui nesse contexto. Há pessoas que não são ricas, é verdade, mas são presunçosas. Há pessoas que não são ricas, até são pobrezinhas financeiramente, mas são arrogantes. São valentes, não é assim? Eu conheço pessoas assim. Mas não é por aí. O céu é para os humildes. Seja você rico ou pobre. Deus nos olha horizontalmente. Nós somos todos iguais na visão de Deus. Seja rico ou pobre, todos nós devemos nos humilhar. Ele não faz acepção de pessoas. Isso, pastora Sara. Ele não faz acepção de pessoas. Errou, vai ser corrigido. Fez o que é errado perante os seus olhos, vai ser corrigido. Foi soberbo, vai ser corrigido. Foi altivo, fique certo de que Deus está de olho em você. Pastor, eu reconheço, pastor, que eu tenho me enquadrado nesta mensagem, mas eu me arrependo. Eu quero o perdão de Deus, pastor. Então, meu irmãozinho, peça perdão para Deus agora. Onde quer que você esteja agora mesmo. E se você pudesse ajoelhar, melhor ainda como sinal de humildade. E diga para Deus, Deus, eu reconheço que eu tenho errado, que eu tenho falhado, que eu tenho sido altivo, que eu tenho sido arrogante. Eu me arrependo, Deus, e eu te peço que o Senhor me perdoe. Ele vai te perdoar agora, porque eu vou lhe entregar nas mãos dele. E sinta-se perdoado por Deus agora. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra, esta mensagem. Paizinho, o rei Uzias foi corrigido. Sofreu automaticamente as consequências da sua arrogância, da sua presunção, da sua petulância. Meu Deus. Mas eu creio que ele se arrependeu e foi perdoado. Assim também, papai, eu entrego em tuas mãos
todas estas pessoas que estão pedindo perdão, que estão reconhecendo as suas fraquezas. Perdoa todas elas. Registra o nome de cada uma destas pessoas no teu santo livro, papai, lá no céu. E que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. E agora vamos orar aqui por todos estes pedidos de oração. Você crê? A promessa é para quem crê. Creia e receba agora o impacto do poder do Espírito Santo em sua vida. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas cujos nomes estão aqui. O Senhor sabe, meu Deus, qual é a situação de cada pessoa. Pai, aqueles que estão orando comigo agora pela fé. Espírito Santo, libera agora o teu poder de curar. Em nome de Jesus. Sinta agora, meu irmãozinho, sinta agora, meu amigo, o toque do poder do Espírito Santo. Fique livre desta doença, fique curada deste mal ou curado deste mal. Receba o toque de Deus. Sinta-se livre, sinta-se liberto para a glória de Deus. Você que está escravizado pelo vício, sinta o toque do Espírito Santo agora. Receba agora a bênção da libertação em nome de Jesus. Oro, papai, por todas as famílias que estão precisando de uma bênção, que uma porta de vitória seja aberta agora. Receba agora, meu irmãozinho, que a sua família que está precisando, principalmente da bênção da salvação, receba agora a bênção da salvação, a bênção da libertação e a bênção da vitória. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus amigos, final de mais um vídeo, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei Eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.